Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada do domingo, dia 8 de maio, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação? Não, uma enrolaçãozinha só. Quem for mãe ou quem estiver indo na casa da mamãe, já aproveito aqui para desejar um bom almoço e um feliz Dia das Mães. Agora sim, sem mais enrolação, solta! Vinheta! Bora lá, time. Primeiro prognóstico, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Campeonato Brasileiro, vamos aqui de Red Bull Bragantino versus Corinthians, jogo às 18 horas em Bragança. Primeiro zona de classificação, o Corinthians na primeira posição com 9 pontos e o Red Bull Bragantino na segunda colocação com 8 pontos. Ou seja, um jogo aqui para verificar quem fica na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Red Bull Bragantino jogando em casa dos 10 últimos jogos. É um belíssimo retrospecto. 3 empates, 7 vitórias, não sabe o que é perder. Falando de mercado de gols, o over 1,5, que é acima de 1,5 gol, bate aqui em 90% dos 10 últimos jogos. Agora o Corinthians fora de casa, dos 10 últimos jogos, 2 vitórias, ganha pouco fora de casa, empatou 3 e perdeu 5. Olá, time, ainda falando aqui de Campeonato Brasileiro, esse grande clássico do Rio, né? Flamengo e Botafogo às 11 da manhã, jogo em Brasília, tá bom? Localização neutra aí, tá certo? Se bem que o Flamengo tem torcida em todos os cantos do Brasil. O Botafogo também, mas o Flamengo a gente sabe que tem mais. Vamos dar uma olhadinha aqui na zona de classificação. O Flamengo 12ª posição com 5 pontos e o Botafogo logo atrás também com 5 pontos, 13ª posição. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto. O Flamengo jogando em casa? Não vou abrir em casa, vou abrir o total aqui, tá, galera? Porque como a localização é neutra, a gente não pode considerar ali talvez o Maracanã, nem Newton Santos, no caso do Botafogo. Então eu abri total dentro e fora de casa os 10 últimos jogos do Flamengo. Temos aqui uma derrota, perde pouco, o Flamengo dos últimos 10 jogos, empatou 4 e venceu 5. Ou seja, o Flamengo vem numa tendência de vitórias e empates. Falando de mercado de gols, a gente sabe da ofensividade do time do Flamengo e também da qualidade, né? É um time que faz muitos gols, né? É brincadeira. Sai Gabigol, Bruno Henrique, entra Pedro Marinho. No meio de campo a mesma coisa. É um time com muitas peças de qualidade de reposição também, tá certo? Agora o Botafogo, dos últimos 10 jogos, temos aqui, deixa eu abrir aqui primeiro, né? Dos últimos 10 jogos, o Botafogo perdeu 3, empatou 3 e venceu 4. Bora lá, time, ainda no Campeonato Brasileiro, agora vamos de Fortaleza versus São Paulo, jogo às 19 horas na casa do Fortaleza. Olhando aqui a tabela de classificação, o São Paulo na 5ª posição com 7 pontos, já o Fortaleza numa situação bem delicada, último colocado com 0 pontos. São 3 derrotas dos 3 jogos disputados aqui no Brasileiro. Ou seja, um jogo extremamente importante para o Fortaleza. O Fortaleza precisa começar a pontuar. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Fortaleza jogando em casa dos 10 últimos jogos. O retrospecto não é ruim, né? Jogando em casa, ó, apenas 2 derrotas, perde pouco, empatou 1 e venceu 7. Tem uma tendência de vitórias boas jogando em casa. Falando de mercado de gols, o over 1,5 bate aqui em alta probabilidade. Já o São Paulo como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 2. Estava bem, né? Foi eliminado pelo Rangers. Sobrou o quê? Sobrou agora só brigar por uma vaga na Champions. E olha que não tá tão fácil, hein? Freiburg, Leverkusen na frente, União Berlim já vindo aqui babando, dando farol alto. O RB Leipzig se cuide, senão ele vai ficar fora aqui da vaga de Champions, tá? Com 54 pontos, tem um jogo a menos, sim, mas é um jogo muito importante. Ocupa nesse momento a 5ª posição. Já o Augsburg, 14ª colocação, com 35 pontos, tentando somar mais alguns pontinhos, né? Para sair em definitivo de qualquer risco de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do RB Leipzig jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu apenas uma partida, empatou 4 e venceu 5. Uma tendência em casa de vitórias ou empates. Falando de mercado de gols,
é um time que joga de maneira bem ofensiva, sempre com muitos gols, né? O over 1,5 bate aqui em altíssima probabilidade. Agora o Augsburg, como visitante, dos 10 últimos jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Tem uma tendência de perder mais fora. Falando de mercado de gols, o over 1,5 também vem numa tendência muito boa, alta probabilidade, e percebam algo muito interessante, tá? O Augsburg, como visitante, é um time que geralmente faz. Bora lá, agora chegando na França, vamos aqui de Lorient versus Olympique de Marseille, jogo meio de 5 na casa do Lorient. Tabela de classificação, Olympique de Marseille na terceira posição com 65 pontos, precisando somar pontos, até porque já começa a correr riscos de ficar fora de Champions League, tá? A briga aqui tá muito boa. Lembrando que o Olympique de Marseille foi eliminado na semana pelo Feyenoord. Já o Lorient, 16ª colocação com 34 pontos, precisando também somar pontos para se afastar em definitivo de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Lorient jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, são 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. Oscila entre vitórias, empates e derrotas. Falando aqui de mercado de gols, a gente não tem uma tendência definida dos últimos 10 jogos. Por quê? Porque ele oscila entre placares under e placares over. Percebam aqui, 2-1, 6-2, 4-1. Placares elásticos, né? Porém, em contrapartida temos 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. Então, a gente não tem aqui uma tendência, né, para falar, não, 70%, 80% de over 1,5 ou over 2,5. Nesse caso, a gente tem aqui o over 1,5 batendo em 50%. E quando a gente não tem uma probabilidade trazendo essa tendência para a gente, eu particularmente prefiro não utilizar esta informação em pré-live. Já o Olympique de Marseille soma aqui 2 derrotas, 1 empate e são 7 vitórias, uma tendência de vitórias mais acentuada. E também falando de mercado de gols, o over 1,5, que é acima de 1,5 gol, batendo em 80% dos últimos 10 jogos. Olhando um pouquinho City versus Newcastle, jogo meio de 30 na casa do City. O City na segunda colocação com 83 pontos, brigando aqui diretamente com o Liverpool, né? Lembrando, o City foi eliminado pelo Real Madrid durante a semana. Ou seja, agora para o City é Premier League ou Premier League. Não tem o que fugir, né? Não tem de onde correr mais. Tem que tentar ser campeão. Senão, a paçoca do Guardiola começa a esquentar. Sei lá se é paçoca, sei lá porque veio na minha cabeça a paçoca. Mas vamos lá. Uma paçoca também é gostoso, né? Bora lá, time. Chega de enrolação. O Newcastle, meio de tabela, 13ª posição, 43 pontos. Aqui, sinceramente, não briga mais por nada. Vai jogar lá na casa do City. O City precisando de tudo e o Newcastle para cumprir tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui. O City jogando em casa dos 10 últimos jogos. 2 derrotas, 2 empates, são 6 vitórias. Uma tendência de vitórias forte. Falando de mercado de gols, a gente sabe, o time do City toca muito bem a bola, faz muitos gols, né? Placares elásticos aqui, alta probabilidade do over 1,5. O Newcastle fora de casa, dos 10 últimos jogos, 5 derrotas, 4 vitórias, 1 empate, oscila entre vitórias e derrotas. Falando de mercado de gols, o over 1,5 também bate em alta probabilidade. Puxando aqui um pouquinho o histórico dos 5 últimos jogos, temos uma. Time agora chegando na Itália, vamos aqui de Verona versus Milan, jogo 15:45 na casa do Verona. Olhando a tabela de classificação, o Milan na segunda posição, com 77 pontos, brigando aqui diretamente pelo caneco contra a Inter. Lembrando, se o Milan vencer, o Milan vai para 80 pontos e assume aí tranquilamente a primeira colocação. Já o Verona na nona posição, com 52 pontos, briga aqui, por que não, por uma vaga de Conference League e também Europa League, tá certo? Tem chances de vir buscar aqui uma vaguinha nesses torneios para a próxima temporada. Ou seja, é um jogo importante para as duas equipes. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Verona jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, 4 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. Oscila entre vitórias e derrotas. Falando de mercado de gols, o time do Verona é um time que propõe bastante jogo, né? Geralmente faz gol em casa, então o over 1,5 bate aqui em alta probabilidade e percebam que jogando como mandante é um time que faz gol, tá legal? Já o Milan fora de casa, dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota, perde pouco fora, empatou 3 e venceu 6. Tem uma tendência de vitórias jogando como visitante. Falando aqui de mercado de gols, também o over 1,5 bate em boa probabilidade, só não bate aqui em 1, 2, 3, é isso? Perfeitamente, ou seja, dos últimos 10 jogos, 70% de over 1,5. E o Milan fora de casa também é uma equipe que costuma balançar as redes.
Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, dos 5 últimos jogos temos 1, 2, 3